Prata da Casa. Eu lembro que no começo do ano eu queria ler um bom livro, uma história que me fizesse rir ou chorar. Eu lembro que no começo do ano eu queria ver todos os filmes que saem no cinema pra ter o que contar. O tempo passou, o dia chegou, eu não sei porquê, mas vai ficar pra depois talvez. Talvez é que as minhas ideias pra vida mudaram e eu ainda não vi, não li nada. Hoje quando acordei, vi as luzes de Natal, percebi que o tempo nunca para pra me esperar. Agora nesse começo de ano eu não vou fazer tantos planos, afinal quem é que consegue acompanhar? Deixe que o dia me traga a beleza que vem com o amanhecer. É que as minhas ideias pra vida mudaram e eu ainda não vi, não li nada. Hoje quando acordei, vi as luzes de Natal, percebi que o tempo nunca para pra me esperar. É que as minhas ideias pra vida mudaram e eu ainda não vi, não li nada. Hoje quando acordei, vi as luzes de Natal, percebi que o tempo nunca para pra me esperar. Olá, ouvinte da Rádio UFSCar. Começa agora, aqui nos estúdios da Rádio UFSCar 95,3 FM, a mais uma edição do programa Prata da Casa. E o Prata da Casa recebe hoje com muita alegria e com muita satisfação o Rabi, ou mestre, ou professor, que seria uma das traduções do nome, e que é um músico que tem um trabalho autoral de uma qualidade como vocês acabam de presenciar. É a primeira vez que eu escutei tua música, achei ela linda. Parabéns. Obrigado. Rabi, obrigado por aceitar o nosso convite, em primeiro lugar, não é? E em segundo lugar, eu te pergunto uma coisa. Quem são as tuas influências na música? Cara, aí tá uma coisa que abrange muita coisa, na verdade, Pode né? crer. Porque quando eu comecei o meu trabalho autoral, eu comecei no rock and roll mesmo, era Claro, coisa mais claro, pesada claro, e tal. claro. Então eu ouvia muita banda de metal, no metal, essas coisas. E aí, à medida que o tempo foi passando, aí você casa, tem um filho, vai ficando mais zen. Pode crer. A fase rock and roll da vida vai dando uma Claro. acalmada. E aí eu tinha uma banda nessa época, acabou a banda, eu vim do interior da Bahia, hoje eu moro aqui em São Carlos, né? E aí foi aqui que eu me descobri um pouco mais na MPB, na música brasileira. Eu comecei a ouvir, tocar com uns amigos que faziam esse tipo de som. E quando eu percebi, cara, eu tinha mudado completamente minha linha assim, de trabalho. E, pra você ter noção. Não, você tem uma pegada rock. Mas Isso. as notas, como você trabalha elas, é uma vibe mais da MPB mesmo. Então eu estava discutindo e pensando, o que eu ouvi mais especificamente que me vai trazer a memória agora? Eu detectei essas duas coisas. Ele tem uma levada rock and roll, Exato. mas as notas, como tu faz, é uma pegada MPB. Bacana isso que tu fala. Além do teu trabalho autoral, você também faz interpretações, enfim... Isso, faço sim. Cover também? Faço, cara. Eu tenho... Além de fazer muito barzinho na cidade, né? Claro. Eu toco.
E eu também tenho um canal no YouTube que eu faço versões de músicas. Pode Aí é crer, onde eu cara. meio que deixo o meu lado rock and roll aflorar um pouco Claro, mais. Eu claro. pego músicas do sertanejo, do funk, essas músicas que hoje em dia estão no auge. Claro. Aí faço versões dentro do rock, filmo, tudo feito em casa mesmo, assim, e posto na internet. É um canal bem legal de se assistir. Quando nós publicarmos aqui a nossa entrevista, eu vou colocar a indicação, porque o nosso público certamente vai ter satisfação em te escutar. Mas, cara, eu tenho uma simpatia muito grande. Eu amo música de qualquer jeito, mas o trabalho autoral me apaixona. Sim. Tá? É óbvio que um bom cover é um negócio de respeito, certo? Aqui Sim. em São Carlos nós temos algumas bandas e eu tenho amigos que são músicos e fazem um cover assim de tirar o chapéu, Sim, literalmente. Não é? Ao mesmo tempo, uma interpretação em que tu vê o sujeito pegar uma música famosíssima de uma determinada maneira, de repente ele dá uma execução àquela música que, sabe, é algo criativo, bonito, não é? Mas a criação musical, fazer as próprias músicas, evidencia uma criatividade e uma forma de apreensão cultural do mundo e da realidade que eu acho muito bonito, acho muito interessante de ver, escutar, acompanhar tal. Nesse sentido, as perguntas que eu faço, elas têm uma natureza didática, porque muitas pessoas que nos acompanham, o cara está começando a compor, ou tem uma banda, ou de repente ele está tocando numa banda que faz cover ou que interpreta, mas ele tem umas ideias de fazer algo sozinho e não se sente confortável ainda para fazer. Nesse sentido, pensando nessa pegada mesmo, de alguém que queira fazer o seu próprio trabalho, criar sua própria música, não é? Eu te pergunto, o que vem primeiro? A melodia, a letra, elas acontecem juntas. Segundo, como tu descobriu essa tua habilidade de criar teus próprios sons e desenvolver tua própria música com uma identidade marcada, como público, acabei de te dizer. Você leva o rock e faz notas da MPB. Cara, eu não lembro, assim, de uma data, de um período, talvez, que eu tenha me descoberto como compositor. Eu acho que foi muito natural. Tem pessoas que trazem isso consigo. Sim. Eu costumo dizer que são pessoas que olham para o mundo de uma forma diferente, entendeu? Eu acho que o olhar artístico é uma parada muito, muito louca. É você analisar a situação do cotidiano e ver talvez uma esperança a mais ou uma melancolia a mais. Enfim, perfeito, vai do artista. Perfeito. Você vê que cada um faz um tipo de som diferente. Claro. Mas eu acho que a partir disso aí, sei lá, na minha adolescência, talvez, quando você entra naquele período mais introspectivo, inclusive meu filho, ele tem 10 anos, está entrando nessa fase agora, e você se vê analisando muito o teu cotidiano. E a partir disso aí você começa a ter suas primeiras inspirações. E claro, meu pai, quando ele começou a me ensinar o violão, isso desde muito cedo, isso já me ajudou. Teu pai é músico? Ele não é músico, mas ele tocava violão. Certo. Na juventude dele, ele era professor de violão. Então, ele já, com os meus 5 anos, ele já começou a me ensinar meus primeiros acordes e tal. Então, isso me ajudou muito a expressar, a colocar mesmo como forma de música. A minha irmã, por exemplo, ela tem a mesma pegada, só que ela é com poesia. Ela escreve muita poesia. Pode crer. Isso você vê que é um negócio que meio que vem de berço. Outras pessoas vão se desenvolvendo à medida que vai, sei lá, descobrindo o mundo e tal. Mas eu acho que a primeira coisa que vem, talvez seja a coragem de você se expressar. Muita gente costuma refletir sobre várias coisas na vida, mas talvez tenha medo. Eu já presenciei amigos meus que tinham medo de escrever aquilo, de colocar realmente para fora. Ah, porque eu escrevo mal, porque sai horrível. Cara, se eu parar para analisar as primeiras coisas que eu compus na minha vida, as primeiras músicas, eu não tenho coragem de tocar, porque realmente, para mim, eram horríveis, mas foi o primeiro passo, foram os primeiros passos que me trouxeram até aqui, entendeu? E então a coragem vem primeiro. A forma de você compor, aí já são outros 500. Eu, particularmente, eu componho tudo de vez. Eu pego o violão, eu saio tocando e saio cantarolando e a coisa acontece. Tem amigos meus que não. Eles chegam com a letra, aí me apresenta a letra, Rabi, você consegue colocar uma melodia nisso aqui? Aí eu vou lá e coloco a melodia. Enfim, cada um tem uma forma diferente de caminhar, mas eu acho que a primeira coisa é você ter coragem de expressar isso.
Tu salientou um ponto que eu acho fundamental de tocar, que é essa questão do expor-se, né? A questão da coragem. Tem um determinado autor da área da sociologia, Howard Becker, e uma coisa, um dos livros dele que eu considero assim fantástico, ele diz o seguinte: a única maneira do indivíduo não ser mal avaliado por aquilo que escreve é quando ele não escreve nada para ninguém. Isso. Se ele escrever, alguém vai fazer a crítica. Mas na medida em que você escreve, lê, reescreve, refaz, você acaba desenvolvendo cada vez mais uma maneira mais interessante, mais significativa de fazer teu trabalho. Muito bom. Agora, eu vou te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte, eu fiquei curioso com isso. Por que o nome Rabi? Você, a tua família é de origem israelense, alguma coisa? Não. Bom, nome. Esse nome, cara, é o meu nome. Não é apelido nem nada. É o nome mesmo? É meu nome mesmo. Minha família é toda baiana e a minha mãe, ela é cristã. Certo. Minha mãe, meu pai e tal, família. Claro, eu sou de uma família cristã. E eles... Esse nome está na Bíblia, né? Os discípulos chamavam Jesus Cristo de mestre, de Rabi. É o nome utilizado para professor, Exatamente, mestre, exatamente. E aí foi daí que ela tirou a ideia. Vou colocar Rabi, colocou Rabi. E aí eu no início eu tive meio que uma certa resistência em relação ao nome, porque realmente é um nome que sempre te remete, acham que eu vou começar a tocar alguma música árabe, algum som assim, né? Mas não. Rabi começa a tocar uma música palestina, você ia fazer uma revolução maravilhosa, mostrar que é possível você viver em paz com todo mundo. Com certeza, quem sabe um dia lá na frente eu coloque os elementos desses, né? Mas foi a partir daí. Aí, alguns amigos, depois que eu comecei Isso aí que foi uma questão da coragem também. Claro. Quando eu saí da banda e comecei a assumir o meu trabalho autoral, assim, mais solo, isso foi um processo meio doloroso para mim. Eu sempre achei que eu precisasse ter uma banda e tal. E aí as pessoas falavam, cara, você já tem um nome legal pra caramba. É um nome que ninguém tem. Assume e tal. No início ia ser Rabi Rodrigues, que o Rodrigues é o meu sobrenome. Mas aí algumas pessoas falavam, não, tira esse sobrenome, deixa só teu nome e tal. E aí foi assim que foi acontecendo. Aí eu falei, quer saber de uma, eu vou assumir isso. Não, eu achei legal isso, fiquei curioso, mas achei legal. Rabi, eu conheço o significado, é óbvio. Aliás, todos nós, a gente vem de uma cultura cristianizada em diferentes modelos, enfim, nenhum problema com isso, não é essa a questão. Mas eu achei interessante o nome, eu digo, ele é o nome dele ou é um nome artístico que ele usa? Todo mundo me pergunta se é apelido, mas não, é nome mesmo, cara. Legal. E hoje, Rabi, quem são os músicos, as bandas, assim, o que te faz a cabeça hoje? Quais são os que tu escuta e diz, putz, se eu não escutasse esse cara, minha criatividade seria outra? Cara, por incrível que pareça, eu tenho ouvido muita coisa pop mesmo. Eu nunca fui de ouvir, sabe? Eu tenho ouvido muito One Republic, que é uma banda que ultimamente tem feito bastante a minha cabeça. Não sei, eu acho que mais nessa praia, assim, não tenho bandas específicas. Sabe quando você coloca no Spotify e sai ouvindo aquelas playlists? Claro, e aí você vai descobrindo coisas novas e tal. Mas eu ainda ouço muita coisa do rock, Papa Rush, que é uma banda que eu curto pra caramba. E aqui no Brasil, assim, músicas brasileiras e mais com essa pegada, que eu ouço bastante, é o Lenine, que é um cara que, Assisti um show dele, o cara é incrível. Não, ele é um cara, velho. É demais. Eu sou fascinado naquele cara, assim. Demais. Ele, o Valença, que foram dois que eu assisti esse ano, assim... Minha grande paixão é Nando Reis, até declaro aqui, eu sou apaixonado por aquele cara, a música dele para mim diz tudo, saca? Eu ainda não consegui um show dele, já teve show aqui por questão de trabalho, eu não fui, mas o próximo eu tô lá. Aliás, tem um em Bauru agora, eu vou ver se eu consigo ir. Não tava sabendo disso, cara. O Nando Reis, agora o Lenine eu queria ir também. O Lenine Esse show eu queria participar um dia da vida. E a banda toda dele é uma banda assim, fantástica, o filho dele toca com ele, né? O baixista dele é um sujeito fantástico, batera, enfim, uma super banda. Mas, bueno, e deixa eu te perguntar da tua banda de rock, como é que era o nome da banda? A banda tinha o nome Dia 3. Dia 3? Dia 3, foi um nome escolhido porque na época... Para nome, vocês não brincam em serviço, né? Rabi, Dia 3... É tudo que não é comum. Exatamente, são coisas que meio que fogem realmente. Inclusive, agora,
eu decidi finalizar uns trabalhos dessa banda que eu Claro. tive, porque a gente gravou muita coisa na época que a gente estava na ativa, Claro. que ficaram esquecidas. E aí se passaram 6 anos já, que a banda realmente acabou. Eu tenho 6 anos. E esses dias, fuçando lá em casa, eu vi um monte de sessões das gravações e eu falei, cara, por que não? Claro. Por que não? claro. Vou terminar. Aí resolvi finalizar e acredito que no início do ano agora eu já consiga lançar alguma coisa da banda. Que bacana, Mas assim, vai ser mais pode realização crer. pessoal, Claro, assim, claro. pra você falar, pronto, finalizei uma coisa que eu tinha que finalizar. E o E os caras da legal, banda estão aonde? cara, tá tudo espalhado. Um em BH, alguns estão na Bahia, tem um que tá em Sorocaba. Espalhou Poxa. tudo, assim. Aí eu entrei em contato de novo com os caras. Primeiro eu mixei tudo direitinho Claro. e tal. E aí mandei pra eles. Aí eles se empolgaram pra caramba. Não, vamos ver, vamos lançar. Aí vamos projetar. Aí fizemos Que as artes. barato, pode crer. A gente vai fazer só o lançamento digital mesmo. Aham. Mas, pra você ter noção, tinha tanta coisa gravada que vai vir um disco com 10 faixas e um outro com 7 faixas, que são períodos diferentes. Bicho, já é um trabalho bastante consistente, 17 Exatamente. músicas. E aí a gente já tinha um outro EP que a gente tinha lançado no início. Não é nem um EP, já era um disco, tinha 7 faixas. Que a gente tinha lançado também na época da ativa. E aí ficaram 3 trabalhos. E enquanto isso, Que massa. paralelamente, eu estou produzindo Claro. o meu disco, né? Eu tenho já um acústico, tá no Spotify, no YouTube, tá nas redes sociais, nas plataformas digitais. É um acústico que eu fiz em 2015. E aqui em São Carlos já. Eu cheguei a tocar em alguns lugares, algumas músicas. Aí esse ano eu lancei um single. Esse single já tá bem mais rock and roll também. Foi meio que um... Falei, eu preciso lançar isso, sabe? Eu não sou Pode muito crer. de me prender ao, eu toco Claro. MPB, ou eu toco rock, eu toco... Claro. Não, eu toco a minha música. Isso eu acho legal. E agora essa primeira música que eu cantei é uma das músicas que vai entrar no meu disco agora. Ela já tá sendo produzida. Perfeito. E já tem outras faixas também sendo produzidas. Que massa. Só que esse eu não tenho uma previsão certa, né? Ainda Mas- não. Mas 2019 tem muita Tem coisa muita para acontecer. Cara, eu acho bacana esse tipo de interpretação. Até vou mencionar uma coisa, eu não me recordo o nome agora, mas teve uma banda de bluegrass. Olha, os caras são veteranos da Guerra do Vietnã, tá? A moçada Sim. velha guarda. E os caras pegaram aquela música do Psy, que Sim, é tipo cowboy sim, e tal, sim. e o cara fez uma versão bluegrass daquilo. Quando eu achei que o cara não teria nada mais criativo, ele fez algumas versões bluegrass da Lady Gaga. Caraca. E os caras se vestem a rigor, de paletó, gravata, aquele chapelão de cowboy, violino. Nossa, Cara, cara. é coisa mais linda. Eu não The consegui chegar nesse Cleverleys. nível de produção visual, The Cleverleys, mas... mas os caras fazem o negócio. E aí, eu, na verdade, com isso, eu fui me dar conta, porque, vamos dizer, a minha biblioteca musical, ela está ali entre os 60, os 70 e o iniciozinho dos 80. Na Sim. MPB é que eu fui mais avante, mas rock, blues, eu nunca me interessei por coisas antes disso. Quando eu comecei a trabalhar na rádio, eu passei a ter contato com outros tipos de execução e, enfim, me abriu um universo fantástico para apreciação musical. E eu comecei a perceber que músicas novas, de repente você não escuta, porque tem um apelo muito comercial, Sim. de repente alguém vai lá, faz uma versão daquela música e se acha que o negócio é o paraíso sonoro. E esses caras me abriram a cabeça para esse tipo de reinterpretação e releitura de músicas de trabalho de algumas bandas e artistas, que eu acho muito interessante. Por isso que eu vou procurar ver esse teu trabalho. Procure, vale a pena. No mínimo é curioso, assim, é interessante. Pode crer, pode crer. E me diz uma coisa, ô Rabi, tu falou que está tocando em barzinho. Que, além disso e além do trabalho que você está mixando, você está com outras atividades? Enfim, você está dando aula? Não, violão, hoje eu trabalho, coisa, na área de publicidade também. Certo. Então eu faço trilhas para TV, jingles, essas Pode coisas crer, assim. pode crer. É outra área com a música que eu trabalho Sim. hoje. E, na verdade, é o Aliás, que mantém até, porque realmente, cara, infelizmente, no Brasil, é bem complicado você conseguir viver com seu trabalho autoral, ainda mais se você não tiver esse cunho que você falou, Claro. econômico, né? Se você não apelar para esse lado. Então, fica meio complicado para diversos artistas. Claro. Hoje a galera vive mesmo no fio da navalha e tal. Então, Sim, sempre sim, você sim. tem que ter uma porta de escape. A Claro. minha, no caso,
é trabalhar com a publicidade com também. Publicidade. Eu ia te perguntar isso. São Carlos é uma cidade fantástica porque vem gente de todo canto, né? Se eu te disser o nome da minha cidade, talvez você não conheça. Já ouviu falar em Dom Pedrito, fronteira com o Uruguai? Não. É o fim do Brasil. Bueno, eu vim de lá, vim parar aqui, não fui mais embora. Tu veio da Bahia. Isso. Parece que São Carlos tem um imã, atrai gente de todo canto. Isso é fato. Como é que tu veio pra cá? Cara, foi o seguinte, eu saí do interior da Bahia pro Rio de Janeiro. Eu fui morar no Rio a princípio. E fiquei, eu acho que 9 meses lá. Mas o Rio de Janeiro é bem complicado de se viver. É uma cidade muito cara, principalmente aluguel e tal. E a gente tinha acabado de sair da Bahia, não tinha nada, assim. Claro. Foi meio que... eu, minha mulher e meu filho, a gente, na cara e coragem, a gente foi. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos com alguns artistas lá do Rio. Só que ficou muito complicado a vida. Claro, e aí tinha um casal de amigos nossos que ele fazia... que morava aqui em São Carlos, e ele fazia, acho que uma pós aqui na UFSCar. Ele trabalhava com biologia, ele estava fazendo uma especialização aqui. Aí ele falou, pô, cara, em vez de você voltar para Bahia, vem aqui em São Carlos, tem estúdios aqui, tem muito músico, vê se você dá certo aqui, vê o que você acha da cidade e se fica. Que massa! Aí eu falei, cara, não tenho nada a perder, tinha 3 malas, tudo que eu tinha cabia dentro de 3 malas. Falei com minha mulher, vamos lá. A gente veio, cara. E aí chegamos aqui, eu acho que 1 ano depois, mais ou menos, a minha irmã chegou a morar aqui também, com o marido dela. Fizeram aqui na UFSCar o mestrado em biologia. Depois ela acabou voltando para Bahia e ficou só eu, minha mulher e meu filho. Mas foi meio que assim, nunca tinha ouvido falar da cidade, legal, vem, cara, pode vou. crer. Eu também vim por causa de uma loja de música aqui. Sério? E trabalhei, enfim. É uma história longa. Mas, bueno, nós estamos chegando aí em cima do nosso tempo e eu te pediria para executar, então, mais uma das tuas canções autorais para a gente encerrar o programa. Antes disso, eu vou te agradecer mais uma vez. Foi realmente um prazer conversar contigo aqui, Habib. Cara, o prazer realmente foi meu, um prazer de verdade. mesmo, viu? Eu agradeço muito ao convite aí. Que legal. E um prazer, sobretudo, esse trabalho junto com o público que nos assiste, que acompanha o trabalho que a nossa equipe desenvolve aqui dentro da Rádio UFSCar. Nós, então estamos encerrando aqui esta edição do Prata da Casa. O Habib vai executar mais uma canção e quem perdeu o início do programa não tem grilo nenhum. Tu digita no teu computador www.radio.ufscar.br, entra na aba podcast e lá tu encontra não só as edições do Prata da Casa, quanto de toda a nossa programação. E se por acaso tu ainda não baixou o aplicativo para o celular, eu sugiro fortemente que baixe, porque com o aplicativo você pode concorrer a ingressos para cinema, show de rock, show de dança, peça de teatro, enfim, uma série de coisas aqui que a Rádio UFSCar proporciona aos seus ouvintes. E nós encerramos, então, esta edição com a fantástica música do Habib, que tem uma pegada rock and roll e usa as notas da MPB. Confere só. Vamos lá. Essa música eu fiz pra... É uma música de um pai para um filho. Numa gaiola te vi crescer e quando saiu você não sabia voar, não sabia onde queria chegar. Tanto amor eu dei a você, mas ao abrir a porta eu vi no seu olhar que você não iria ficar. Tudo que eu quis pra você foi o que eu nunca pude ter, e prender você sempre aqui foi pra não sentir a dor de te ver partir. Mas sem pensar você partiu, sem olhar pra trás não viu os meus olhos molharem o chão, minha vida a perder a direção. Vai e faça tudo o que quiser, descubra o preço a ter que pagar por tudo que você fizer ou disser. Vai e descubra o que você quer, mas saiba que a vida que você leva é tudo que no final vai te restar. Vai
que eu quis pra você. Foi o que eu nunca pude ter e prender você sempre aqui. Foi pra não sentir a dor de te ver partir, mas sem pensar você partiu. Sem olhar pra trás não viu os meus olhos molharem o chão, minha vida a perder a direção. Vai e faça tudo o que quiser, descubra o preço a ter que pagar por tudo que você fizer ou disser. Vai e descubra o que você quer, mas saiba que a vida que você leva é tudo que no final vai te estar. Vai. Numa gaiola me vi crescer, e quando saí eu não sabia voar, não sabia onde queria chegar. Vai e faça tudo o que quiser, descubra o preço a ter que pagar por tudo que você fizer ou disser. Vai e faça tudo o que quiser, mas saiba que a vida que você leva é tudo que no final vai te estar. Vai. 95,3 FM.